Vamos falar aqui um pouquinho com o Jonathan. O Jonathan já participou aqui com a gente de um podcast, né? Você e o Fred, né? Os novos Eu, gerentes. Fred, e um online também. Online Tô também. tô ficando que nem o Fred, né? Cadeira cativa aqui. Você vivenciou algumas coisas assim, porque eu faço perguntas aqui que geralmente as pessoas fazem pra gente, assim, no dia a dia, né? Sim. Cara, vocês não têm noção da quantidade de pessoas que desistem por causa do comentário de outras pessoas, por causa da descrença de outras pessoas. Tipo assim, eu parei esse negócio porque fulano de tal não acreditava e me desanimava. Eu parei porque fulano de tal disse isso. Você lembra de algum caso, Jonathan, dessa sua trajetória para gerente? Quanto tempo você levou para chegar gerente? Um ano. Um ano. Você lembra nesse período de um ano, né, que ainda você não tinha qualificado a gerência, de casos assim de pessoas tentando te desanimar? Chegou um momento dentro desse processo que quando a gente toma a decisão, aí existem situações que vão vir, né, para provar se a gente realmente é capaz e se realmente a gente merece aquilo, né? E situações familiares, porque tudo começou muito em cima de mim. Tudo começou a ser direcionado a mim. E eu cheguei num momento que eu tava sobrecarregado. E eu falava, Flávio, eu tô precisando. Olha, tá acontecendo isso comigo. Então, quando a gente escuta, né, sobre a mentoria, sobre o acompanhamento, tudo isso realmente faz a diferença. E eu falei pra ele, falei, olha, tô aqui, tô nessa situação. E aí ele contou situações parecidas que ele teve na vida dele. E aí isso já clareou. E aí eu comecei a agir, comecei a colocar em prática tudo isso. E aí foi uma coisa legal que aconteceu entre eu e ele, né? Porque quando a gente tem essa mentoria, a gente tem a confiança, né, na pessoa, a pessoa já viveu, já passou por um processo. E ele falou assim: olha, uma coisa que fez a diferença para mim nesse processo é sempre que eu tiver triste ou que eu pensar em desistir, eu fiz um pacto com o meu mentor de antes de tomar qualquer decisão, antes que a pessoa venha falar alguma coisa, eu ir falar com ele. Então, nesse período, o que eu fiz? Quando estava acontecendo, eu estava muito sobrecarregado, na época eu trabalhava à noite. O que você Então, fazia? eu era da parte de logística, eu tomava conta de um setor. E então era tudo muito estressante. O meu avô estava com a gente, eu cuidava do meu. Eu dormia tipo das 7 da manhã ao meio-dia, cuidava do meu avô na parte do dia, né? Que meu pai estava trabalhando. Então, e tinha que desenvolver o negócio, tinha que fazer minhas coisas, tinha que dar um apoio para minha família e outras situações. Então, tudo isso sobrecarregava. Eu falava assim, como é que eu vou dar conta de tudo isso? E aí foi quando aí eu comecei a colocar em prática, comecei a Então você chegou a pensar em desistir. desistir não, mas eu via que aquela situação me levaria a não alcançar aquilo que eu estava buscando. Porque aquilo estava meio que sabotando a minha. Você não Porque saía do lugar, você sentia paralisado. eu me sentia como eu falava, se eu não fizer algo, se eu não buscar algo, com o tempo eu vou desistir.